Olá, queridos, eu sei que eu estou um pouco atrasado, mas mesmo assim eu decidi trazer essa história aqui pro canal. Talvez já tenha passado um pouco do hype, mas Arcane é um desenho que eu amei muito assistir, tendo uma das produções visuais que eu mais gostei desse último ano. Então, para pelo menos homenageá-la, eu decidi trazer um resumo aqui dessas duas primeiras temporadas. E esse vídeo vai ser mais um resumo mesmo, sendo que tem muitas coisas que podem ser teorizadas, explicadas. Então, se vocês gostarem bastante desse vídeo e pedirem aqui nos comentários, eu posso trazer um segundo vídeo detalhando tudo isso. Então deixa aqui nos comentários, também deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. Tudo isso me ajuda demais. Então, sem mais enrolação, sejam todos muito bem-vindos à história de Arcane. E a primeira temporada começa nos apresentando as irmãs Violet, ou Vi só para os íntimos, e Powder, que ficaram órfãos depois de seus pais morrerem em uma rebelião fracassada. Essa revolta foi liderada pelos oprimidos de Zal contra a opressora Piltover. Vander, o líder da rebelião de Zal, sente-se culpado por ter deixado as meninas órfãs e decide adotá-las como suas próprias filhas. Anos depois, Vi e Powder vivem com Vander e seus irmãos adotivos, o Milo e o Clegor. E depois de uma dica, eles vão roubar um apartamento em Piltover que pertence a um cientista chamado Jace. Só que durante o roubo, a Powder encontra cristais mágicos e um deles acaba explodindo acidentalmente, forçando o grupo a fugir. No caminho de volta para Zal, eles são atacados por Deckard e o seu novo grupo de capangas, e tentam roubar o que eles pegaram. Enquanto os mais velhos lutam, a Powder foge e acaba perdendo tudo aquilo que eles roubaram, exceto aqueles misteriosos cristais. E quando voltam para casa, Milo e Clegor reclamam que Powder sempre estraga os planos e a chamam de Azarada, que no caso a tradução aqui seria Jinx. Mas Vi consola a irmã, prometendo que um dia ela vai provar o seu valor. E aí vemos um pouco do Jace, que é estudante da academia de Piltover e está estudando esses Hex cristais em segredo. Ele acredita que a sua pesquisa pode ser o próximo grande passo na evolução de Piltover. No entanto, suas experiências são proibidas e ele é expulso da academia, além de ser ordenado a destruir todo o seu trabalho. Ele acaba então encontrando apoio em Victor, que é assistente do professor Heimerdinger e também se envolve com a Mel, que é uma conselheira ambiciosa. Junto, eles começam a desenvolver a tecnologia Hextech. Enquanto isso, o Silco, que é um chefe do crime, está trabalhando junto com o Singed para criar um soro chamado Shimmer, que seria capaz de aumentar incrivelmente a força física de quem o consome. Silco engana Deckard, fazendo com que ele tome o Shimmer, transformando-o em uma cobaia humana. E envia então essa criatura superpoderosa para capturar o Vander. Só que quando ele chega, eles estão sendo interrogados por oficiais de Piltover, então acaba matando os Enforcers, deixando apenas Marcus vivo, conseguindo assim levar o Vander para o Silco. Vi, Clegor e Milo correm para resgatá-lo, deixando Powder para trás por causa dos seus erros anteriores, mas ela estava determinada a ajudar a sua família, indo junto e usando os seus cristais explosivos contra os capangas dele. Mas o plano dá terrivelmente errado e Powder, sem querer, acaba matando os seus próprios irmãos. No meio do caos, Vander consome o Shimmer, conseguindo forças para matar Deckard e salvar a Vi, mas acaba sucumbindo aos próprios ferimentos. Desolada com a perda, Vi diz a Powder que ela é realmente uma Jinx, e então a abandona cheia de raiva. Silco encontra Powder e oferece ajuda, prometendo mostrar ao mundo o verdadeiro poder dela. Arrependida e querendo proteger a irmã, Vi tenta voltar e se reconciliar, mas é presa por Marcus antes de conseguir. E assim anos se passam, e a tecnologia Hextech se torna uma poderosa força em Piltover, dando a Jace um lugar no conselho da cidade. Junto com Victor, ele desenvolve uma versão mais segura dos cristais, que poderiam ser usados por qualquer pessoa, mas ainda precisavam de muitas melhorias e estudos. Durante esse tempo, Jace e Mel começam um romance enquanto trabalham juntos no conselho, enquanto Victor, desesperado para estabilizar os cristais e salvar a sua saúde debilitada, se torna cada vez mais ousado em suas experiências. Quando Heimerdinger tenta interferir em suas pesquisas, Jace consegue removê-lo do cargo e traz Singed para ajudar a finalizar um novo experimento chamado Hexcore. Enquanto isso, Powder agora adota oficialmente o nome de Jinx e se torna uma leal seguidora de Silco, contrabandeando Shimmer para Piltover. Determinada a provar o seu valor, Jinx invade novamente o laboratório de Jace, roubando os cristais fortalecidos. Durante o roubo, ela provoca uma explosão que mata vários Enforcers, entregando os cristais para Silco para ganhar o seu respeito. E agora que entra Caitlyn, começa a investigar os
crimes recentes de Jinx, decidindo libertar Vi, que estava todo esse tempo na prisão, acreditando que ela pode ajudar a navegar por Zaun e derrubar o Silco. No entanto, ele manipula o novo xerife, Marcus, que agora também trabalha para ele, conseguindo culpar um grupo de vigilantes conhecidos como Firelights pelos ataques que a Jinx fez. E quando a Caitlyn e a Vi finalmente encontram ela, os Firelights interrompem a reunião, capturando as duas antes que elas pudessem se reconciliar. O líder deles se revela como o Echo, que era um amigo de infância de Vi e Jinx, falando para Vi que a Powder não existe mais. Só restou a vilã chamada Jinx. E agora, com os cidadãos de Piltover temendo que os supostos ataques dos Firelights sejam o início de uma nova rebelião, Jace implementa um bloqueio entre Piltover e Zaun. Só que isso só aumenta as tensões entre as duas cidades, levando a conflitos violentos na fronteira. E o Victor, buscando uma cura para sua condição, recebe uma versão modificada do Shimmer de Singed. Embora ele seja curado, suas experiências acabam matando sua amiga de infância, Sky. Devastado, o Victor pede a Jace que destrua o Hexcore. Já os Firelights e Vi concordam em devolver o cristal Hex roubado a Piltover como uma oferta de paz para conter a violência crescente. No entanto, durante o trajeto, eles são atacados por Marcus, seus Enforcers e Jinx. E Jinx não tá nem aí pra nada. Seus ataques matam inclusive o Marcus e seus homens antes de chegar finalmente em Caitlyn, acreditando que foi ela que fez a cabeça da Vi. Só que as duas conseguem fugir e Echo enfrenta Jinx para ganhar tempo. A luta acaba terminando em um impasse, deixando ambos gravemente feridos, mas Jinx consegue recuperar o cristal. E Heimerdinger, agora fora do conselho de Piltover, vai para Zaun oferecer ajuda no conflito entre as cidades. Enquanto isso, Vi se alia contra gosto a Jace para usar as armas Hextech contra Silco. Durante uma batalha brutal, Jace acidentalmente mata uma criança inocente, forçando-o a reconsiderar as consequências de uma guerra total. Ele propõe então ao conselho de Piltover um acordo de paz, oferecendo a independência de Zaun em troca de Silco entregar Jinx. No entanto, antes que o acordo seja finalizado, Jinx consegue capturar Vi, Caitlyn e Silco, levando todos para um confronto final. E a Vi tenta convencer Jinx de que sempre a amou e deseja que ela volte a ser Pounder. E Silco insiste que sempre foi leal a ela, mais do que a sua própria família. Só que quando Silco tenta matar Vi, Jinx reage instintivamente para salvar a sua irmã, mas acaba ferindo mortalmente o seu segundo pai adotivo. Nos braços de Jinx, Silco reafirma o seu amor e devoção a ela antes de morrer. A Vi tenta confortar sua irmã, mas Jinx declara que Pounder está morta e que o laço entre elas nunca poderá ser restaurado. E a temporada acaba com a Jinx utilizando o cristal fortalecido para usar a sua ultimate diretamente na reunião do Conselho de Piltover, interrompendo a votação bem sucedida do Tratado de Paz, resultando em uma explosão devastadora. E assim a segunda temporada começa, mostrando que o ataque da Jinx deixou muitos mortos, incluindo Cassandra, a mãe da Caitlyn. Jace e Mel sobrevivem, mas Victor fica mortalmente ferido. Então Jace, contra os desejos de Victor, usa o Hexcore para tentar salvá-lo, o que funciona de certa maneira, o deixando com uma pele metálica e novas habilidades estranhas. Victor então abandona Piltover e usa os seus poderes Hexcore em Zaun para curar os residentes viciados em Shimmer, ganhando assim seguidores devotos. E depois desse ataque, eles já estavam ressentidos. Os conselheiros sobreviventes de Piltover abandonam os planos de independência de Zaun e planejam uma retaliação violenta, mesmo Jace e Mel não concordando com isso. Caitlyn, agora parte dos Enforcers, convida a Vi para se juntar à luta, mas ela recusa, ainda traumatizada pela perda dos seus pais. Então, durante uma cerimônia memorial, rebeldes de Zaun atacam Piltover, aprofundando o ódio entre as cidades e radicalizando Jace, que decide que iria usar as armas Hextech novamente. Caitlyn propõe uma abordagem menos violenta, que seria liderar uma força-tarefa para assim conseguir capturar a Jinx, neutralizar o Shimmer e desmantelar os remanescentes de Silco. A Vi, que estava relutante, acaba por fim aceitando a missão, vestindo assim o uniforme dos Enforcers. No entanto, Caitlyn se torna mais agressiva, utilizando até mesmo gás tóxico nas suas missões, o que preocupa a Vi, que tenta fazê-la relembrar quem ela realmente é. E nisso a tensão aumenta, o que acaba em um beijo entre as duas. Enquanto isso, Zaun mergulha no caos após a morte de Silco, com os
chefes do crime disputando o controle. Sevika, que era leal tenente de Silco, tenta unir todos eles contra Piltover, porém acaba sendo ignorada. E o Echo, Heimendinger e os Firelights estão organizando um abrigo para todos aqueles que precisam em Zal. Porém, a árvore central da sua comunidade estava morrendo. Eles então pedem ajuda a Jace, que descobre que essa corrupção vem do uso excessivo do Hextech. E durante a sua investigação, Jace, Echo e Heimendinger são transportados para um vazio do arcano. Enquanto isso, a Jinx, que agora continua como uma fugitiva, resgata uma garotinha chamada Isha, que a segue como uma fiel companheira, coisa mais bonitinha, despertando memórias de sua antiga identidade como Powner. E ao confrontar Caitlyn e Vi, uma batalha brutal se desenrola. Caitlyn, tomada pela vingança, tenta matar Jinx e Isha, mas Vi intervém para protegê-las. Jinx foge com Sevika, liberando o gás Grey no ar de Piltover, deixando Caitlyn arrasada e culpando Vi, o que leva à separação das duas. Em Piltover, Caitlyn descobre que Ambessa, que é a mãe da Mel e uma poderosa líder militar de Noxus, estava por trás do ataque memorial, manipulando o conselho para declarar lei marcial. Piltover é militarizada e Caitlyn é nomeada comandante-chefe. Mel é sequestrada pela Ordem da Rosa Negra, que revela que ela é uma maga empata destinada a salvar o mundo da destruição arcana. Nesse meio tempo, Echo e Heimendinger estão presos em uma realidade alternativa, em um mundo onde Hextech foi destruído. Lá, Powder vive feliz com Vander e os outros, mas a Vi acabou morrendo. E aqui temos a melhor cena de toda a animação, quando Echo dança junto com a Powder ao som dessa música que é incrível. E por mais que ele quisesse viver esse momento para sempre, ele tinha que retornar. Juntos eles conseguem criar uma máquina capaz de voltar 4 segundos no tempo, e com isso ele voltaria para sua dimensão original. Só que no processo, o Heimendinger acaba se sacrificando. O Jace, por sua vez, é transportado para um futuro apocalíptico onde Hextech destruiu tudo, recebendo a missão de destruir a energia Hexcore a qualquer custo. Enquanto isso, em Zal, Caitlyn lidera uma ocupação opressiva. Singed, que estava capturado, deixa um rastro de sangue que desperta sua última criação, um híbrido humano-lobo feito com o corpo do Vander. Jinx e Sevika invadem a prisão para libertar aliados, mas são atacadas pela criatura, que acaba reconhecendo que ela era a sua filha adotiva, milagrosamente despertando a consciência do Vander ali dentro. Emocionada, Jinx convence Vi, agora entregue ao alcoolismo e lutas clandestinas, a ajudá-la a encontrar o seu pai. Após um reencontro emocionante, as irmãs levam Vander ao crescente refúgio de Victor, que utiliza a Hextech para curar os moradores de Zal, mostrando que mesmo em meio ao caos, ainda há espaço para esperança e redenção. E assim o Victor começa a usar as suas habilidades para curar a mente de Vander, permitindo ele se controlar até que muito bem. Enquanto isso, a Ambessa ordena que o Singed localize ele, e a Caitlyn também descobre que o Singed é na verdade um homem chamado Corin Havoc, descobrindo também a sua busca desesperada para salvar a sua filha Oriana, que está em coma gravemente doente. Ele realizou inúmeros experimentos perigosos, incluindo nisso a criação do próprio Shimer. Guiados então por ele, Ambessa, Caitlyn e seus soldados chegam ao santuário de Victor e confrontam o Vander. Nesse momento, Caitlyn finalmente percebe os danos causados por suas escolhas e decide voltar para o lado de Vi, unindo-se à sua causa. No meio do conflito, Jace, agora tomado por uma obsessão, invade o local e assassina Victor, mesmo ele sendo seu antigo amigo, numa tentativa de evitar um futuro catastrófico causado pelo uso do Hextech. Porém, com a sua morte, todos aqueles que ele havia curado acabam perecendo junto. E essa reversão faz com que o Vander perca o controle de si mais uma vez, transformando-se em uma fera descontrolada que ataca todos ao seu redor. E ao perceber que Jinx corre perigo, a pequena Aisha se sacrifica heroicamente para salvar a sua mentora e matar o Vander. E a Vi e a Caitlyn conseguem resgatar a Jinx, que está devastada, a levando para um lugar seguro. E após o confronto, Ambessa e Singed recuperam o corpo de Vander e com seu sangue infundido com o Shimer, o combinam com as habilidades Hextech de Victor, transformando-o em um ser superior. E agora o Victor, que não tinha morrido de verdade, acredita que a única forma de salvar a humanidade dos ciclos intermináveis de sofrimento seria unificando todos
sob o seu controle mental. Ele então elabora um plano para absorver o poder do Hexcore sobre Piltover e alcançar o poder absoluto, com Ambessa e seus soldados ajudando na missão, seduzidos pela promessa de evolução e poder. Enquanto isso, Jinx é capturada e aguarda julgamento. Vi tenta resgatá-la, mas Jinx, atormentada pela culpa, tranca Vi em sua cela e foge, convencida de que não há mais redenção para sua irmã, e a Caitlyn chega para libertar a Vi. E as duas finalmente se reconciliam da melhor forma possível. Unidas, elas se juntam a Jace e Mel para organizar os cidadãos de Piltover e Zaun e enfrentar o exército de Viktor e Ambessa. E assim, uma guerra épica começa pelo destino do mundo. Os soldados de Ambessa, fortalecidos pelo Shimmer, ganham uma vantagem no campo de batalha, ainda mais com o Vander do seu lado. Contudo, os recém-descobertos poderes mágicos de Mel conseguem equilibrar as coisas. Enquanto o pau tá torando, o Echo chega a tempo para conseguir salvar a vida da Jinx, usando seus poderes de voltar no tempo para conseguir convencê-la que ainda há tempo para mudar e construir um futuro melhor. E assim ela se sente inspirada e se junta ao Echo. No campo de batalha, Mel e Caitlyn enfrentam a Ambessa juntas e conseguem derrotá-la, permitindo que a feiticeira Rosa Negra a capture. Ao perceber que foi manipulada como uma arma na rivalidade entre a Rosa Negra e Ambessa, Mel consegue também derrotar a feiticeira e salvar a sua mãe. Enquanto isso, a Jinx se une a Vi na luta contra o seu pai, que está basicamente um ser invencível, e no final a Jinx faz um sacrifício para conseguir derrotá-lo e salvar a sua irmã, conseguindo encontrar a paz e redenção nesse ato. Mas a gente sabe que provavelmente não foi o seu fim. Enquanto a guerra atinge o seu ápice, Viktor chega ao Hexcore e é confrontado por Jace, e o Echo usa o seu dispositivo de manipulação temporal para dar a Jace a vantagem necessária, e nesse momento é revelado que o futuro sombrio que o Jace viu era na verdade um mundo onde o plano de Viktor havia triunfado, levando a um controle total, mas completamente sem sentido. O próprio Viktor do futuro viaja no tempo para garantir a sua própria derrota, salvando o jovem Jace e o colocando no caminho para estudar o Hextech e se tornar o seu amigo no futuro. Foi ele quem, disfarçado, ajudou o Jace a voltar ao presente para participar da batalha final. E no fim, o Jace consegue alcançar o coração de Viktor, e juntos eles rompem o controle mental sobre todas as mentes possuídas. Embora os seus destinos fiquem incertos, o conflito chega ao fim, trazendo novamente a paz. No desfecho, Mel assume a liderança de Noxus, decidida a ser uma governante melhor do que a sua mãe. E o Singed, após anos de experimentos arriscados, consegue finalmente trazer a sua filha Orianna de volta à vida. E o mais importante, os cidadãos de Piltover e Zaun finalmente se unem como um só povo. Sevika é nomeada membro do novo conselho, e Vi e Caitlyn permanecem juntas, prontas para continuar a luta por um futuro melhor e, ao que tudo indica, tentar resgatar a Jinx. E assim, meus queridos, é como termina o resumo dessas duas primeiras temporadas de Arcane. Eu sei que foi um resumo bem corrido, mas eu não sei se o público-alvo desse canal gosta do desenho, mas se ele tiver um desempenho bom, eu queria muito sim trazer um segundo vídeo, contando com mais detalhes, easter eggs, especulações, toda essa história, porque eu gosto muito. Então deixa aqui nos comentários se vocês gostariam de ver isso, beleza? Então, novamente, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora, aquele grande beijo no seu coração de melão e tchau!